Oi pessoal, tudo bem? Decidi falar sobre um assunto que é bem importante para vocês e que eu vi que vocês estão tendo dúvidas e estão ficando com medo agora nesse período de afastamento, que é o granuloma nas gastrostomias das crianças. E a gente vai falar sobre o que é o granuloma, tá? Então, assim, o granuloma é um tecido de granulação exagerado. O que é isso? É uma tentativa da pele dela cicatrizar após algum evento, algum trauma, ou mesmo após a cirurgia da gastrostomia, né? E é esse tecido da pele cicatrizar e ele acaba crescendo de forma desordenada e muito rapidamente, tá? Então, assim, existem granulomas em vários tipos de estomas. Pode ser numa urostomia, na ileostomia, na colonostomia. Mas a gente vai falar especificamente da gastrostomia, que é o que as nossas crianças utilizam, tá? Então, assim, por que forma, então, esse granuloma? Quando a criança foi lá e fez a cirurgia e colocou a sondinha, fez a gastro, né? Seja ela do tipo bottom ou seja ela do tipo tube, que é aquela que ela não desencaixa, que fica inteira ali no abdômen, ela é um trauma para nossa pele. É um procedimento cirúrgico onde eu tirei a continuidade da pele, eu cortei a parede do abdômen, abri uma incisão, um buraquinho mesmo, e aí coloco um objeto estranho, né? O artigo médico, a sonda, ele é um objeto estranho para o nosso organismo. Nessa tentativa do organismo cicatrizar, né? Fechar aquele estômago, fechar aquela incisão, ele acaba produzindo muito tecido de granulação, que é um tecido sangrável, um tecido friável. O que acontece? Como ele não tem como fechar, porque tá com um artigo médico, tá com a sonda ali no lugar, acaba que as células, as nossas células que elas fazem a mediação da reação inflamatória, elas se concentram ali. Então tem um monte de macrófagos, leucócitos, células que são responsáveis por essa reação inflamatória e que elas ficam se depositando ali, fazendo pequenos nódulos, fazendo um tamanho de pele maior do que o comum em volta daquela sonda, em volta da estomia que foi feita. Então, um granuloma, ele pode surgir só como uma pelezinha levantada e avermelhada, mas ela pode ter de 2 até 10 milímetros de altura. Então, assim, 1 centímetro de altura, mais ou menos isso de altura, em volta da estomia, né? Na pele periostomal, que a gente chama. O que causa esse granuloma? Por que ele é ruim? Porque ele é friável, como eu já falei, então ele sangra em maior ou menor quantidade. Em alguns casos, a criança pode sentir muita dor, tá? E ele pode soltar, ele pode liberar um exudato purulento, ou seja, uma secreção que tenha coloração amarelada ou esverdeada ou um cheiro forte, tá? E ele pode ou não estar infectado. Então, ele pode ser só uma reação inflamatória, uma tentativa de cicatrização, ou ele já pode conter algumas bactérias comuns até mesmo pela nossa pele, né? Pode já ter alguma contaminação local por bactérias, tá? Por que aparece esse granuloma, então? Eu já falei para vocês que ele aparece por conta de um trauma. Que tipo de trauma? Agora que a minha filha já tá com a gastrostomia, ela não tinha nenhum granuloma. E aí, de umas semanas pra cá, ela começou a ficar incomodada e começou a surgir. Bom, a sonda, o dispositivo ali, ele é colocado, ele tem uma roldaninha, né? Ele tem um aparato de silicone que fica na pele do nosso abdômen. Para que serve? Para não deixar a sonda entrar inteira dentro do nosso estômago, dentro da cavidade do estômago. Só que eu não posso apertar muito. Se eu apertar rodando, olha só, eu tô apertando a pele lá de dentro com a pele de fora e aí eu acabo fazendo um estrangulamento. Se eu estrangular, eu posso ter necrose tecidual, ou seja, pode literalmente apodrecer a pele do abdômen, ou mesmo do estômago. Então, essa roldaninha, ela deixa frouxa a sonda. Isso faz com que tenha um vai e vem da sonda.
E esse espaço é bom para que a gente possa fazer higiene, para que a gente possa secar bem, mas esse espaço tem o seu lado ruim, que é que ele deixa livre para a sonda ficar dançandinho, né, na nossa pele. Tá, então eu tenho que apertar, Karen? Não, não vai apertar, você vai deixar um espaço porque a pele precisa respirar e eu não posso colabar, eu não posso grudar para não fazer necrose. Mas esses micromovimentos de vai e vem, isso daí pode causar alguns traumas e aí o granuloma surge. Outro tipo de trauma, as crianças se sentem incomodadas porque a sonda é uma coisa extra no corpo. Então, geralmente, a criança que tem uma movimentação da mão, uma movimentação voluntária da mão, eles tendem a ficar coçando, passando a mão assim na barriga, ou puxam, ou mesmo sem querer, durante a noite estão dormindo, acabam batendo e fazem atração, né? Puxam a sonda para fora. Acontece várias vezes da criança, já ouvi vários relatos dos pais dizerem que a criança passou a mão com muita força e acabou tirando a sonda com o balonete inteiro. Tudo isso aí é perfeitamente comum que aconteçam na nossa rotina de quem tem gastrostomia. E tudo isso pode causar um granuloma. Até mesmo a troca da sonda, a gente vai lá, cuida bem certinho, com carinho, leva no médico a cada 6 meses. O médico faz a troca da sonda. A própria troca da sonda já é um trauma para nossa pele e pode causar um granuloma. Então, o granuloma é muito fácil de se apresentar. Não é que seja uma coisa super normal e vamos viver bem com o granuloma. A gente tem que cuidar para ele não aumentar. Mas é muito fácil e muito rotineiro que ele aconteça. Ele é perigoso? Bom, ele é perigoso se eu não cuidar, tá? Porque ele vai surgir em algum momento da vida por algum trauma pequenininho que tenha aparecido ali, ou até mesmo por alguma inflamação no local da incisão. Vai aparecer o granuloma. Ele se torna perigoso quando ele fica de um tamanho muito grande e acaba sendo colonizado por bactérias. Aí ele se torna infeccioso e aí ele se torna um problema para mim. Além do que, ele é muito dolorido e ele sempre sangra. Então, a criança ou mesmo o adulto acaba se sentindo incomodado. No caso das nossas crianças, eles não sabem se queixar pra gente, aonde que tá doendo, o que que tá acontecendo. Mas na hora que a gente vai manusear a sonda para colocar a alimentação ou mesmo para dar o banho, a gente percebe que eles ficam incomodados. Então, o problema do granuloma é esse, tá? Que ele não pode crescer para não se tornar muito infectado, né? E que ele acaba sendo doloroso e ele incomoda as crianças ali. Quais são os tratamentos para esse granuloma? Bom, tem o tratamento mais utilizado, mais barato, é utilizar uma solução hipertônica, uma solução salina. O que é isso, Karen? Salmoura no lugar. Não vai arder? Vai arder. Mas o que é? O granuloma, então, como a gente já viu, ela é uma pele viva, existem várias células ali dentro do que pertencem ao nosso organismo, células que são de defesa e que elas estão agrupadas, fazendo aquela pele exacerbada no sentido de proteger a nossa estomia. Tá. Só que se eu não cuidar, essa pele vai crescendo cada vez mais, porque o nosso organismo entende que não deu para cicatrizar, vamos produzir mais pele e ela vai crescendo. Uma forma de eu acabar com o granuloma é utilizar uma solução salina, por exemplo, o soro fisiológico a 20%. Então, não é esse que a gente ganha no postinho ou que a gente compra para fazer o curativo. Esse é o soro fisiológico a 0,9%. O que a gente quer é o soro 20%. Quando você for comprar o flaconete, porque esse geralmente não tem no posto, é um flaconetezinho assim, uma ampolinha de 10 ml e ele tem uma tarjinha vermelha, que ele indica que ele é uma solução hipertônica, ou seja, ele tem mais sal do que água, mais sal do que ele deveria ter. Como que eu faço então? Eu vou realizar a higiene do meu estômago. Geralmente vocês realizam a higiene na hora do banho, o que é ótimo, então vocês deram um banho na criança, lavaram com água e sabão e seca muito bem. Vou colocar a luva nas minhas mãos, pegar uma gaze que esteja dentro do pacotinho estéril e vou encharcar essa gaze com essa solução de soro fisiológico a 20%.
encharco a gaze, tiro o excesso do soro e coloco em volta ali da pele peristomal. Eu posso enrolar, eu posso fazer um corte no meio da gaze para encaixar. Deixo ali por 10 minutos mais ou menos. Quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Deixei por 10 minutos, tira a gaze, eu vou secar toda a solução que tiver em volta do granuloma, tá? Você vai ver que a gaze, ela já vai sair um pouquinho seca e se você puxar, não vai estar molhado o granuloma ali, né? Não vai ter um monte, igual o soro fisiológico deixa molhado. Por quê? Porque ele tem mais sal. O que o sal faz? Ele desidrata. Essa que é a nossa intenção. A gente quer desidratar esse tecido, porque ele fica sangrando, porque ele tem coleção de bactérias. Então eu quero acabar com esse tecido ali, que ele não tá me servindo de nada. Então 3 vezes ao dia eu faço essa solução salina, coloco em volta ali da minha estomia, em volta da minha sonda, onde tem aquele tecido de granulação. Depois de 10 minutos eu tiro. Eu só vou secar a pele peristoma, ou seja, a pele que não tem granuloma. Eu vou passar uma gazezinha seca em volta para deixar a minha pele, a pele saudável, para deixar ela seca. E no granuloma eu não vou mexer, tá? Precisa fechar curativo, Karen? Bom, eu sempre faço assim. Eu gosto de fechar o curativo quando eu vejo que tem muito exudato, ou seja, quando tem muita secreção. E essa secreção fica vazando na pele da barriga, na pele do abdômen. Por quê? Essa secreção, às vezes, ela contém um teor ácido e ela pode fazer queimadura, assadura na minha pele peristomal. Mas se não tiver secreção, se ela estiver só sangrando e ele só vai sangrar quando eu mexer, então depois que você tira esse soro, essa solução salina, tira e deixa sem nada, tá? Mas, Karen, não achei na farmácia para comprar, porque é difícil, ele não tem na farmácia comum, ele só tem nessas farmácias de artigos médicos, tá? Onde a gente compra frasco, equipo, onde compra outros equipamentos. Não achei do mesmo jeito. O que eu faço? Bom, eu vou ferver a água na minha casa, vou deixar que ela fique de morna para fria, vou pegar uma xícara dessa água fervida e misturar com 2 colheres de chá bem cheias de sal. Faço uma solução de salmoura e aí coloco na pele. Pode, Karen? Pode, porque a água está fervida, porque você está com a sua mão limpa, está usando luva e a gaze estéril. E você também não vai fazer um banho na criança com aquela salmoura, é só no local, tá? Mas tem como prevenir o granuloma? Bom, ele surge por conta de pequenos traumas do dia a dia. E alguns granulomas, eles surgem mesmo sem ter uma explicação, porque é uma tentativa da pele se regenerar. Mas uma maneira bem prática da gente prevenir é não fechar curativo, não colocar gaze, não colocar papel, não fechar ou mesmo só colocar a gaze em volta. Tem gente que fala assim pra mim, não, mas eu não fecho o curativo, eu só coloco a gaze em volta. Bom, colocar a gaze em volta da sonda já é fechar um curativo, porque eu abafo. E aquele lugar, ele é úmido, porque tem componentes de dentro do estômago que acabam vazando, mesmo que a gente não enxergue, vaza de pouquinho em pouquinho. Tem o suor da criança, tem as próprias bactérias da pele. Então, se eu coloco uma gaze ali em volta, eu acabo abafando e eu acabo aumentando a necessidade da minha pele de lutar contra as bactérias. E aí, o granuloma vai se desenvolvendo. Então, o ideal para a gente prevenir é deixar a pele sempre limpa, seca e respirando, sem curativo nenhum, tá? Quando que eu vou usar curativo, então? Quando estiver vazando já, quando eu tiver que fazer tratamento e ele tá vazando na minha pele do abdômen, ele tá fazendo assaduras, já tá ficando vermelhinha a pele da criança. Aí, para eu não ir aumentando e fazendo ferida, aí nós vamos conter aquela secreção, aí a gente fecha. Se não, o ideal é que após o banho, depois de lavar muito bem, eu seque muito bem, deixando o lugarzinho mais seco possível e respirável, tá? O granuloma desaparece se eu fizer essa solução aí de salmoura, essa solução salina ou hipertônica. Eu não posso dizer que ele vai sumir 100%, porque depende muito do organismo de cada criança.
porque depende da reação imunológica de cada criança, né? Porque as células que ficam ali presentes, dos leucócitos e macrófagos, eles pertencem ao nosso sistema imune. Mas se eu cuidar, se eu deixar sempre bem arejado, se eu colocar essa solução salina todos os dias, se eu hidratar a minha pele da barriga, tá? Aí ele tem grandes chances de diminuir muito ou de simplesmente estacionar e não crescer mais, que esse que é o nosso medo, tá? Karen, posso usar óleo de girassol nesse granuloma? Karen, qual pomada que eu posso utilizar? Gente, número 1, óleo de girassol. O óleo de girassol a gente usa em feridas abertas, não cirúrgicas, e a estomia, a gastrostomia é uma ferida cirúrgica, né? Bom, o óleo de girassol eu uso em feridas para quê? Para estimular crescimento da pele. O que é o granuloma? O granuloma é uma pele que cresceu de maneira desorganizada. Se eu colocar o óleo de girassol, eu vou estimular o crescimento dessa pele. E quando eu ver, o meu granuloma tá enorme. Sem contar que o óleo de girassol eu não consigo limpar ele muito bem. Mesmo durante o banho das crianças, mesmo passando sabão, ainda vai ficar um pouquinho de depósito de óleo. E aí, quando faz esse depósito de óleo, acaba que pode grudar sujeira do ambiente externo e aí eu posso fazer uma infecção localizada ali, né? Uma infecção por conta do meio de cultura. Eu faço um meio quentinho ali, né? Tem o óleo que favorece o crescimento bacteriano, tem calor, tem umidade. Então, óleo de girassol nesse lugar não pode. Posso usar pomada, Karen? Existem algumas pomadas sim que são utilizadas para granuloma. Mas veja, só são utilizadas se e quando o enfermeiro especialista ou o médico gastroenterologista prescreve. Então, sem prescrição eu não posso utilizar. Porque as pomadas, quando a gente utiliza ali, elas têm a mesma função da solução salina. Eles fazem com que eu tenha uma necrose ou que eu seque aquela pele. Então, não é todo mundo que pode usar. Se o granuloma da criança não tem complicações, como por exemplo infecções grandes, então não tem por que usar pomada. Pode ser prejudicial para a criança. Então o ideal é que eu faça sempre o cuidado, o manejo com a solução salina em casa, tá? E como que eu vou tratar a pele ao redor? Porque o granuloma já tá ali, ele já é uma pele que sangra, que dói, que machuca, mas em volta disso tem uma pele. Bom, nós temos no mercado cremes barreira. Vocês que me conhecem, vocês já sabem que eu prescrevo, que eu utilizo creme barreira nas crianças quando eu tô tratando deles lá na escola. Então, o creme barreira é um cremezinho hidratante que quando eu passo uma camada fina na pele, ele parece um silicone. Então, se por exemplo vazar conteúdo gástrico, secreção, ele vai passar por cima da pele e ele não vai ser absorvido pela pele, porque o creme barreira faz uma capa protetora de silicone. Não tenho dinheiro para comprar o creme barreira, porque o creme barreira não é muito barato. O que eu posso fazer? Bom, eu posso utilizar hidratantes, não exatamente ali na estomia, tá? Mas na pele do abdômen, na pele da barriga. Eu dei banho na minha criança, lavei e sequei muito bem o local e agora eu quero hidratar a pele dela. Por que eu tenho que hidratar a pele da barriga, cara? Porque se a pele que está em volta, a pele do abdômen, se ela estiver bem saudável, ela promove uma cicatrização mais rápida daquela lesão que é o granuloma. Se a minha pele da barriga estiver desidratada, se já tiver assadura, se tiver qualquer outra complicação, aí o meu granuloma demora para cicatrizar. Então eu tenho que hidratar muito bem a pele abdominal. Periestoma, perto ali da sonda, eu prefiro utilizar o creme barreira para não fazer meio de cultura. E no abdômen eu vou utilizar então um hidratante, daqueles hidratantes mais baratinhos, que não tenham cor, que não tenham cheiro, mas que sejam utilizados realmente para hidratar a pele, para ter uma boa absorção. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar para mim via WhatsApp ou mandar lá para a PACD.
Tudo isso que eu trago para vocês é baseado nos jornais de pediatria, na Sociedade Brasileira de Pediatria e Gastroenterologia e também da SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Qualquer dúvida eu estou à disposição.